Cheguei no final da carreira e eu fecho aqui no encontro dos 3 pontos, né, que é a nossa diminuição. Agora, a gente vai fazer outra diminuição. 1, 2, 2 correntinhas, entro no próximo, faço metade, entro no próximo, faço metade e fecho aqui todos juntos. Nos próximos, a mesma coisa, eu entro, faço metade, no próximo, metade, e no próximo, metade. E fecho aqui todos juntos. Então, aqui eu finalizo a minha folha. Finalizo aqui, né? Eu fecho com 2 diminuições de 3 pontos. 1, 2 correntinhas. Para este outro bloco que nós estamos abrindo, nós vamos fazer o mesmo processo que a gente fez. Então, no primeiro, a gente faz um aumento de 3 pontos. 1, 2 e 3. No próximo, 2 pontos, um aumento de 2. 1 e 2. Então, eu inicio aqui com um aumento de 3 pontos, depois um aumento de 2 pontos. Agora, eu vou fazer ponto sobre ponto até eu chegar aqui nos 2 últimos pontos. Então, a gente vai fazendo aqui ponto sobre ponto, até chegar nos 2 últimos pontos. Cheguei aqui nos 2 últimos, então, no penúltimo, eu faço o aumento de 2 pontos. Então, eu tenho 2 pontos aqui no mesmo ponto de base. E no último, é o aumento de 3 pontos. 1, 2 e 3. Então, é desta forma que a gente vai trabalhar nesse bloco maior, né, que nós iniciamos. E aqui, no bloco menor, a gente faz o encerramento, 1, 2 correntinhas, do mesmo jeito que a gente iniciou aqui a carreira. A gente vem aqui bem em cima, né, do encontro dos pontos, faz metade, próximo, metade, próximo, metade. Então, a gente fica com 3 pontos aqui e fecha eles todos juntos. E os outros 3, a mesma coisa. Metade, metade e metade. E fecha todos juntos. E eu retomo aqui o processo até o final da carreira. Cheguei no final, fiz as 2 correntinhas e agora eu vou entrar aqui em cima da junção dos 3 pontos e eu faço um ponto baixíssimo. Venho aqui na junção dos outros 3 pontos, faço um ponto baixíssimo. Venho aqui em cima da primeira correntinha, entro aqui, faço um ponto baixíssimo. Venho dentro da segunda correntinha, faço um ponto baixíssimo. Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo. Então, eu faço esse processo para eu poder caminhar, porque aqui eu me encerrei. Então, para eu poder caminhar em cima aqui do bloco que nós estamos abrindo, que é a partir dele que nós vamos começar a próxima carreira. 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto. E neste primeiro ponto, nós vamos fazer aquele sistema do aumento de 3 pontos. Então, neste mesmo ponto,
eu faço 3 pontos. Tenho 3 pontos aqui em cima deste primeiro ponto. Segundo ponto, 2 pontos, 1 e 2. Então, eu já fico aqui com no primeiro ponto, aumento de 3 pontos, e no segundo ponto, um aumento de 2 pontos. E a gente também volta naquele processo de ponto sobre ponto, até eu chegar nos 2 últimos pontos deste bloco. Então, nós vamos nos encontrar aqui nos 2 últimos pontos. Vamos lá, fazendo ponto sobre ponto. Fiz ponto sobre ponto, né? Então, eu chego aqui nos 2 últimos, no penúltimo, 1 e 2. Então, no penúltimo, eu faço aqui 2 pontos, um aumento de 2 pontos. E no último, o aumento de 3 pontos. 1, 2 e 3. Do mesmo jeito que eu fiz os aumentos aqui, eu faço aqui no final também. E aqui já está encerrado, então eu vou atravessar com 3 correntinhas. 1, 2, 3. Atravesso aqui essa folha menor, né? Essa pétala menor, e eu venho direto para o próximo bloco, iniciando ali com o aumento de 3 pontos, porque em todos os blocos maiores, nós vamos fazer o mesmo processo, que é este processo aqui, que eu vou fazer em cada um deles. E esta daqui, este menor, ele já foi encerrado e a gente atravessa com 3 correntinhas. Vamos lá. Cheguei no final da carreira. E agora, nós vamos trabalhar aqui em cima do bloco maior. 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. Então, aqui nesta carreira, nós vamos fazer um ponto em cima do ponto de base. Ponto sobre ponto, até o último ponto. Vamos lá. Fiz ponto sobre ponto. Agora, para atravessar de um bloco para o outro, eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Eu tenho aqui 3 correntinhas, né, na base. Eu venho na do meio, entro nela e faço 2 pontos. 1, no mesmo lugar, 2. Então, eu vou atravessar de um bloco para o outro desta forma. 1, 2. Então, eu trabalho 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas e recomeço aqui o processo do ponto sobre ponto no bloco maior, do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. E é desta forma que eu vou trabalhar por toda esta carreira. Cheguei no final. E agora, a gente vai começar a fechar esta pétala. Então, eu vou começar com a diminuição. 1, 2. Entro aqui no próximo ponto, que é o mais apertadinho aqui sempre, né? O segundo ponto. Faço metade. Venho no próximo, faço metade do ponto, né? Deixando a última laçada na agulha. E agora, eu vou fechar todos juntos. Então, eu faço aqui essa diminuição de 3 pontos. Transformo 3 pontos em um ponto só. E eu vou fazer ponto sobre ponto, até eu chegar lá nos 3 últimos pontos. Então, eu vou com ponto sobre ponto até os 3 últimos pontos. Cheguei aqui,
nos 3 últimos pontos, então eu entro, faço metade, entro no segundo, faço metade, entro no terceiro e faço metade. Agora eu fecho todos juntos. Então, aqui eu fiz uma diminuição no começo e uma diminuição no final do bloco maior. Que agora a gente vai começar a fechar. E a gente vai começar a abrir o próximo bloco, que é a nossa última pétala. Uma, 2 correntinhas. No primeiro ponto, eu faço 3 pontos. 1, 2 e 3. 3 pontos em cima de um ponto. No próximo ponto, a mesma coisa. 1, 2 e 3. 1, 2. Então, 2 correntinhas, um aumento de 3 pontos, um aumento de 3 pontos e 2 correntinhas. E eu retomo aqui o processo do bloco maior, né? Fazendo a diminuição no começo e no final. Então, eu inicio aqui fazendo a diminuição de 3 pontos, né? Metade, metade, metade e fecho. E eu faço aqui o mesmo processo que foi feito aqui. Vamos lá. Cheguei no final. Agora, nós vamos fazer o mesmo processo. 1, 2. Venho aqui no segundo. Eu fechei em cima dos 3 pontos, olha. Que agora eles são um só. Então, o segundo ponto é o próximo. Metade, metade e fecho. Então, eu faço a diminuição aqui de 3 pontos. Aqui tem os 3 pontos que se tornaram 1 e os outros 2 pontos. Agora, eu começo a fazer ponto sobre ponto por toda a extensão aqui do bloco maior e no final eu vou fazer a diminuição dos 3 últimos pontos. Vamos lá. Fiz ponto sobre ponto e cheguei aqui nos 3 últimos. Então, eu entro no primeiro, metade. No segundo, metade. E no terceiro, que é a diminuição dos 3 pontos, metade. Fecho todos juntos. 1, 2 correntinhas. E eu vou iniciar o processo agora, aqui, aonde a gente está abrindo, né? A próxima pétala, a próxima e última pétala que nós vamos abrir. Então, eu entro aqui e faço no primeiro ponto 1, 2 e 3. No primeiro ponto, nós teremos o aumento de 3 pontos. No próximo, 1 e 2. O aumento com 2 pontos. Vou fazer aqui 2 pontos, ponto sobre ponto, 1 e 2. E agora, o mesmo processo do início. No próximo, um aumento de 2 pontos, 1 e 2. E no próximo, o aumento de 3 pontos, 1, 2 e 3. Desse jeito. 1, 2 correntinhas. E eu retomo aqui o processo da diminuição
igual eu fiz aqui. Então, agora aqui eu vou diminuir, né? Vou iniciar diminuindo. Entro no primeiro, metade. No segundo, metade. No terceiro, metade. E fecho todos juntos. Então, meu primeiro ponto, olha, é o encontro dos 3 pontos. Depois, ponto sobre ponto. E eu retomo o processo aqui do bloco maior. Vamos lá. Cheguei no final da carreira. E nós vamos fazer novamente o mesmo processo. 1, 2, fechei aqui em cima da diminuição. Próximo, metade. Próximo, metade. E fecho todos juntos. Agora, eu vou fazer ponto sobre ponto até os 3 últimos pontos. 3 últimos pontos, entro, metade, entro no próximo, metade, entro no próximo, metade, e fecho todos juntos. 1, 2. Mesmo processo da carreira anterior. Aqui também o mesmo processo da carreira anterior. Então, eu inicio aqui no bloco menor com um aumento de 3 pontos, né? 3 pontos no mesmo ponto. No próximo, um aumento de 2 pontos, 1 e 2. E nos pontos centrais, eu faço ponto sobre ponto, até chegar nos 2 últimos pontos. Então, eu faço ponto sobre ponto até chegar aqui nos 2 últimos. Cheguei aqui nos 2 últimos. No primeiro, eu faço um aumento de 2 pontos, 1 e 2. No próximo, um aumento de 3 pontos. 1, 2 e 3. Uma, 2 correntinhas, e eu recomeço o processo daqui, aqui, iniciando com a diminuição de 3 pontos. 1, 2 e 3. E nós repetimos aí o processo por toda a carreira. Vamos lá. Final da carreira, e mais uma vez, nós vamos fazer o mesmo processo. 1, 2, entro aqui no segundo, metade, entro no próximo, metade, e fecho. E nós vamos fazer o processo de ponto sobre ponto. E aqui no final, também a diminuição de 3 pontos, como a gente já vem fazendo em todos os blocos. Fiz a diminuição no começo, ponto sobre ponto, e a diminuição no final, como a gente já vem fazendo. E no bloco menor, o mesmo processo também. Então, 1, 2 correntinhas. No primeiro ponto, a gente faz o aumento de 3 pontos. 1, 2 e 3. E no segundo ponto, o aumento de 2 pontos. 1 e 2. Agora, ponto sobre ponto, e nos 2 últimos pontos, a gente também vai fazer o aumento.
aumento de 3 pontos, aumento de 2 pontos, ponto sobre ponto, aumento de 2 pontos e aumento de 3 pontos. E eu recomeço aqui o processo do início da carreira, iniciando aqui com a diminuição. Metade, metade, metade e fecho todos juntos. Vamos trabalhar então desta forma. Cheguei no final da carreira e mais uma vez nós faremos o mesmo processo. 1, 2, entra no próximo, metade, no próximo, metade e fecho todos juntos. Agora, vou fazer ponto sobre ponto até chegar nos 3 últimos pontos. Cheguei aqui nos 3 últimos pontos, entro no primeiro, metade, no segundo, metade, terceiro, metade. Então, a gente faz o mesmo processo que a gente já vem fazendo, né? Fiquei só com esses agora aqui. 1, 2. No outro bloco, nós faremos a mesma coisa que a gente já vem fazendo também, né? O aumento de 3 pontos aqui no início. No segundo ponto, um aumento de 2 pontos. 1 e 2. Que a gente já vem fazendo. E ponto sobre ponto até chegar nos 2 últimos pontos. Nos 2 últimos pontos, eu faço a mesma coisa, um aumento de 2 pontos e um aumento de 3 pontos, como a gente já vem fazendo. Faço 1, 2 correntinhas e recomeço o processo do início da carreira com a diminuição de 3 pontos. Metade, metade, metade e fecho todos juntos. Então, é desta forma agora que nós vamos trabalhar por toda esta carreira. Quando a gente faz esse tipo de diminuição, ele tende a ficar assim, ovalado, mas ao término ele vai ficar esticadinho, então tá certinho mesmo, ele fica assim, com esse tipo de diminuição ele fica assim mesmo, mas depois ele estica. Vamos continuar. Chegamos então na última diminuição, então 1, 2 correntinhas, entro aqui no próximo, metade, entro no próximo, metade e fecho aqui todos juntos. No próximo a mesma coisa, eu entro metade, entro, metade, entro, metade e fecho todos juntos. Então, a gente finaliza aqui esta outra pétala. 1, 2 correntinhas e a gente segue aqui ainda o mesmo processo na parte maior, que é a última parte, né? No primeiro, a gente faz 3 pontos altos, o aumento de 3 pontos, e no segundo, o aumento de 2 pontos. 1, 2. E a gente segue aqui fazendo o ponto sobre ponto até chegar nos 2 últimos pontos. Vim fazendo ponto sobre ponto e aqui nos 2 últimos eu faço o mesmo processo. No penúltimo, um aumento de 2 pontos e no último, o aumento de 3 pontos. Cheguei aqui e é o momento que eu vou fechar, né? 1, 2,
e aí eu retomo lá o processo do início da carreira. Entro no primeiro metade, no segundo metade, no terceiro metade e fecho todos juntos. Então, eu recomeço, né? Faço o processo aqui do início da carreira. Vamos lá. Cheguei no final, fechei com um ponto baixíssimo no encontro dos pontos. Venho no próximo ponto, também faço um baixíssimo. Venho na primeira correntinha, ponto baixíssimo. Na segunda correntinha, ponto baixíssimo. Vou caminhando, né, com o meu fio. Entro aqui no primeiro ponto, ponto baixíssimo. Porque a partir de agora, nós vamos dar início à carreira em cima do ponto do bloco maior. Então, mesmo processo. 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto. Entro aqui e faço mais 2 pontos altos. 1, 2, né? Completando aí o aumento de 3 pontos. No próximo, ponto sobre ponto. Aliás, um aumento de 2 pontos. Então, eu sigo aqui ainda com o processo do aumento de 3 pontos e aumento de 2 pontos. E agora eu vou fazendo ponto sobre ponto até eu chegar lá nos 2 últimos pontos deste bloco. Vamos lá. Cheguei aqui nos 2 últimos pontos e eu faço o mesmo processo, né? Aumento de 2 pontos, aumento de 3 pontos. Agora, para eu atravessar de um bloco para o outro, eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Somente 2 correntinhas e eu já venho direto aqui para o próximo bloco e iniciar novamente o processo. Igualzinho eu fiz no outro bloco, eu vou fazer nesse. Então, como a gente encerrou aqui a pétala, nós fazemos 2 correntinhas para atravessar. Vamos lá. Cheguei no final da carreira e agora eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Já vou entrar no próximo ponto, ponto alto. Então, eu vou fazer agora ponto sobre ponto, por toda a extensão do meu bloco. Eu vou fazer um ponto em cima de cada ponto até o final. Cheguei no final, no último ponto, e eu já vou direto para o próximo bloco, pulando as 2 correntinhas, já vou direto para o próximo bloco, fazer ponto sobre ponto. Então, eu farei toda esta carreira em ponto sobre ponto. E mais 2 carreiras. Então, esta carreira, que é a 25, a 26 e a 27, serão todas feitas ponto sobre ponto. Vamos lá. Estiquei o tapete, ele fica bem certinho, não fica com nenhuma ondulação. Agora, nós vamos para o barrado. Cheguei no final da carreira e agora eu vou fazer o barrado. Venho aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixo. Fecho com um ponto baixo, faço 1, 2, 3 correntinhas, dou uma laçada e entro aqui nas laçadas do ponto baixo. Nas 2 laçadas do ponto baixo. Passando por elas, eu faço um ponto alto. Então, eu formo esta ondinha. Pulo 1, 2 pontos, no terceiro eu entro, faço um ponto baixo, mesmo processo. 1, 2,
3 correntinhas, uma laçada, entro aqui nas laçadas do ponto baixo, trago o fio e faço um ponto alto. E assim eu formo esta ondinha, que eu vou prender depois de 2 pontos com um ponto baixo. Então, eu vou formando estas ondinhas aqui, a cada 2 pontos. Ponto baixo, 1, 2, 3. Uma laçada, pego as 2 laçadas do ponto baixo, trago o fio, um ponto alto, e prendo depois de 2 pontos com um ponto baixo, dando segmento no nosso processo. Vamos fazer desta forma por toda a volta. Cheguei no final, entro aqui no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e corto aqui o meu fio. E puxo. Agora, eu vou arrematar os fios que ficaram com a agulha de tapeçaria, que é esta agulha grossa de costura. Viro aqui no avesso e eu vou passar o fio com o auxílio da agulha pelas laçadas do avesso aqui da peça. Então, fica uma finalização bem mais caprichada, né? O fio some aqui no avesso das laçadas aqui. Vendo? Desaparece aqui o fio. Corto o excesso e caso você tenha outros fios aí para serem arrematados, aí você arremata desta forma. E assim nós finalizamos. Eu medi aqui, ele fica com 74 centímetros, fica bem retinho. Espero que vocês tenham gostado e até mais!